Pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno, eu sou coordenador de qualificação acadêmica junto à PRPPI e a gente vai dar início à nossa live para tratar sobre o primeiro ciclo do edital número 11/2025, que trata da concessão de afastamento aos servidores que são alunos de pós-graduação. Antes de iniciar minha apresentação, eu vou passar a palavra para a professora Eunice Palmeira, que é a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação. E após a fala dela, eu preparei uma breve apresentação também, porque o principal objetivo da live é que a gente possa conversar e tirar as dúvidas, né? Só que aí a gente vai tratar também de alguns pontos na apresentação, aí quem porventura for tiver alguma dúvida pode ir ou levantando a mão aqui ou então colocando no chat que a Aristelle vai me ajudar a organizar direitinho a ordem de quem vai fazendo as perguntas, viu? Então, professora Eunice, é com a senhora a palavra. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Agradecer aqui ao Bruno Fonseca, nosso coordenador de qualificação, também a Aristeles aí, que está no link chamado Eventos PRPPI, que está dando também o apoio técnico, né, para essa live. Agradecer ao Bruno e parabenizá-lo também pelo trabalho que ele vem fazendo junto à qualificação, a coordenação de qualificação que é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E em breve acho que a gente deve ter aqui a presença também da Diretoria de Gestão de Pessoas, que faz parte da comissão, né? Então, nós temos a CIS, a CPPD, a DGP e a PRPPI envolvidos nessa elaboração, nesse processo de seleção do edital, conforme a Resolução 39 normatiza, né? A Resolução 39, que trata dos afastamentos, ela define aí uma comissão que é formada por esses setores que eu mencionei. E eu queria dizer aqui, né, hoje nós temos poucas pessoas aqui nessa live, desse edital, que é o primeiro ciclo. O edital tem 2 ciclos, ou seja, no mesmo edital você tem 2 cronogramas que você pode concorrer, se inscrever e concorrer a essa seleção para afastamento. E eu fico pensando aqui, Bruno, hoje temos poucas pessoas, mas assim, isso não desmerece a nossa live, pelo contrário, a gente sofria uma pressão tão grande por esse edital, né? No momento que a gente começou a lançar ele com 2 ciclos, a comunidade, ela já sabe, ela já tem certeza desses períodos, já sabe também que a live fica disponível para depois ter o acesso, e a gente também percebeu a diminuição na pressão que a gente, né, na Pró-Reitoria de Pesquisa, o Instituto, de uma maneira geral, tinha em função da gente ter agora já uma consolidação desse edital. Uma consolidação desse edital, uma consolidação desses ciclos, e isso demonstra a maturidade que o Instituto Federal de Alagoas tem tido em relação ao edital de afastamento para o servidor se qualificar em programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Então, a gente fica muito feliz em saber dessa maturidade que a gente vem alcançando. Queria também aproveitar a ocasião para falar sobre o MINTER, né, que nós temos um mestrado interinstitucional com a Universidade Federal de Sergipe, do qual o Bruno faz parte também, foi um dos selecionados dentro do edital que a universidade faz, uma parceria muito importante para o Instituto Federal, essencial, eu diria, para qualificar os servidores. E amanhã, no dia 30, às 19 horas, faremos uma nova live com a presença da Universidade 9 de Julho, a Uninove, que é uma universidade que fica em São Paulo, onde nós estamos tendo uma parceria, firmando uma parceria com a Uninove para lançamento de um edital de seleção para participar do doutorado em administração com a Uninove. Essa também é uma grande ação da gestão do reitor Carlos Guedes, né, que me dava essa missão de buscar um MINTER e um DINTER para proporcionar novas formas de qualificação do servidor. Então, eu também estou assim, muito contente, muito satisfeita com essas ações. O edital de afastamento consolidado, o MINTER sendo muito bem sucedido com a Universidade Federal de Sergipe, e o lançamento ainda em 2025 de um DINTER, né, um doutorado em administração. Bom, então, o dia de hoje, a tarde de hoje, é para orientá-los
orientar vocês que têm um planejamento aí de se afastar para poder se dedicar exclusivamente às atividades de qualificação de vocês. Então, o propósito maior desse encontro, né, desse dedo de prosa, como a gente chama essa live, é para que vocês entendam como é que funciona o processo de inscrição no edital. O afastamento, ele envolve uma série de temas, né? Ele envolve uma série de temas. Ele envolve a diretoria de gestão de pessoas, ele tem implicações na progressão funcional do servidor quando está afastado, como é que é feita essa progressão. Ele envolve a entrega de relatórios por parte de vocês, ou seja, qual é a obrigação que o servidor tem quando ele se afasta com a instituição. Ele precisa fazer uma entrega de relatórios, e isso tem implicações também na progressão de vocês. Para o professor, como é que eu consigo o meu substituto? Quanto tempo demora? Então, são questões assim que a Proreitura, ou melhor, a Diretoria de Gestão de Pessoas, ela pode também nos ajudar. Mas a gente preferiu mudar o formato dessa live mais direcionada para as inscrições no edital. As outras etapas, as outras temáticas, vocês poderão até perguntar, e se a diretoria de gestão de pessoas estiver presente, vai nos ajudar a responder. Nós já temos outras lives a respeito dessas outras temáticas gravadas e disponíveis no YouTube. A diretoria de gestão de pessoas também faz o DGP mais perto de você, falando sobre a temática do afastamento, no que diz respeito a essas questões mais direcionadas e gerenciadas pela DGP. Mas aqui o nosso propósito maior é ajudá-los a entender como se dá o processo de seleção e principalmente as inscrições. Porque sem esse passo muito bem feito, vocês não conseguem se afastar. Então, eu vou pedir que vocês prestem muito atenção nessas orientações que o Bruno vai passar, para que vocês sigam todas essas orientações, passo a passo. Inclusive, fizemos um checklist para facilitar, né, todo esse processo de inscrição e vocês não esquecerem nada, nenhum documento, nenhuma assinatura, porque esse é o principal passo. Os outros vocês podem questionar, né, em outro momento, podem aproveitar a live sim, se a gente tiver condições de responder, a gente vai responder, mas o primeiro passo para garantir o afastamento de vocês é fazer uma inscrição muito bem feita. A gente vem tentando melhorar e desburocratizar esse edital, né, na medida da nossa força de trabalho, porque a nossa equipe é uma equipe pequena, né, para poder fazer tantas demandas, atender a tantas demandas, mas a ideia é essa, é que vocês se preocupem muito em fazer uma inscrição passo a passo, conforme a orientação que vai ser dada aqui, além disso, dos atendimentos que a gente vai prestar durante o período de inscrição. A comissão, que eu já falei, né, que é formada pela CIS, CPPD, TGP e PRPPI, vai estar disponível para vocês no e-mail dessa comissão e dos momentos que a gente também vai ter pelo WhatsApp, enfim, pela live. Então, é isso que eu peço a vocês. Muita atenção para que a gente não tenha recursos. O nosso sonho, a nossa meta é que vocês não precisem fazer nenhum processo recursal. Existem duas etapas de recurso, uma para o CEP e outra para o Consulp. A nossa ideia é que vocês consigam fazer uma inscrição e essas inscrições sejam aprovadas já pela comissão e não precise de ter uma instância recursal analisando os recursos de vocês, tá? A gente vem diminuindo, né, Bruno, o número de recursos em função dos trabalhos que a gente vem fazendo, do checklist, das orientações, do atendimento individualizado, e a gente gostaria que nesse processo do primeiro ciclo nós tivéssemos 0 recursos, mas isso vai depender também de vocês, principalmente de vocês, eu acredito, né? Principalmente. Queria aqui dar as boas-vindas também a Fernanda Isis, que faz parte dessa comissão, ela ingressou agora. Fernanda Isis tem colaborado muito conosco nas várias edições. Eu acredito que em todas as edições a Fernanda Isis tem estado conosco, né? Obrigada pelo seu trabalho, pela colaboração, viu, Fernanda? E dizer que o edital é feito de servidores para servidores. Nosso propósito aqui é cada vez mais fortalecer a qualificação e permitir que vocês possam se dedicar exclusivamente
para o processo de mestrado e doutorado e pós-doutorado. Bruno, obrigada, vou ficar aqui atenta e no que eu puder contribuir também, estarei aqui à disposição. Perfeito, professora. Obrigado pelas palavras. Pessoal, agora a gente vai entrar na parte que eu falei, que eu preparei uma apresentação, mas é uma apresentação bem sucinta. Destaquei só os principais pontos do edital, porque, como a professora falou, o objetivo da live, na verdade, é mais dirimir dúvidas, tratar dos principais pontos e, principalmente, eu acho que o objetivo de todas as lives que eu já participei em 3 anos de qualificação é sempre diminuir a quantidade de recursos. Então, a gente está à disposição. Como eu vou começar a apresentar e eu não vou conseguir ver quem levanta a mão, quem apresenta dúvida, a Aristelle vai ficar com essa incumbência de anotar o nome de vocês e eu vou passando, ao final eu passo pela ordem de quem levantou a mão ou apresentou a dúvida, viu? Agora eu vou espelhar, eu queria só que alguém confirmasse que está vendo. Quando vocês estiverem vendo, vocês avisam, viu? Estamos vendo, Bruno. Só precisa só colocar no modo apresentação. Pronto, está carregando. Ok. Pronto, pessoal. Dando início ao nosso dedo de prosa, né, como a professora falou, esse é o nome de um quadro aqui da PRPPI, que foi criado justamente para que a gente, enquanto PRPPI, tivesse um contato direto com os interessados, ou seja, no edital de afastamento, ou nos outros editais ou projetos aqui da Pró-Reitoria. No primeiro ponto, eu queria tratar com vocês do cronograma que está previsto para esse primeiro ciclo. Lembrando que, desde o ano passado, a gente implementou também visando um aperfeiçoamento, considerando as principais reclamações, né? Muita gente não conseguia participar do edital de afastamento porque o cronograma, quando era só um ciclo, não contemplava a demanda. Algumas pessoas não tinham como se afastar naquele ano porque o cronograma, por exemplo, terminava muito além do que ele precisava. Aí, visando isso, a professora Eunice, o professor Carlos Guedes e a coordenação de qualificação acadêmica enxergou na criação de 2 ciclos uma oportunidade para otimizar essa demanda. Então, como, eu não sei se vocês já abriram o arquivo, o edital foi publicado na sexta-feira, e lá está disposto 2 ciclos. Aqui a gente vai tratar especificamente do primeiro ciclo. Aí o primeiro ciclo, como tem aqui, foi publicado o edital no dia 26, né, na sexta-feira, e o período de inscrições, ele vai se iniciar no dia 6 de outubro e vai até o dia 22 de outubro. A gente preferiu deixar uma semana de intervalo entre o início das inscrições e a publicação do edital, porque como são várias documentações necessárias, aí esse é um tempo que a gente acredita que vai ajudar vocês a filtrar, né, os documentos, a conseguir as declarações. Após o período de inscrição, aí se inicia o período da análise de inscrições pela comissão. A comissão do edital de afastamento ela é constituída por representantes de vários setores e de categorias também. Como a professora falou, aqui presente da comissão estou eu aqui, enquanto presidente e membro da coordenadora de qualificação acadêmica. Também tem a Fernanda Isis, que é representante da CIS, que cuida da carreira de técnicos. Além dela, tem o professor Oswaldo, que é da CPPD, a Maria Lúcia Ricardo, que é da DGP, e a Adilane, que é da DGP. Então, a comissão, que é constituída por esses 5 membros, elas, no período de 27 a 31, analisará as inscrições. Após isso, vai ser publicado o resultado preliminar, no dia 4 de novembro. Depois a gente abre o prazo para apresentação de recursos. Nesse caso, o edital de afastamento, ele prevê 2 modalidades de recurso. Recurso ao CEP, como primeira instância recursal, e também o recurso ao CONSUP. O que é que a gente está percebendo pelas experiências que a gente está tendo, assim, durante os editais e a evolução, assim, de tudo que a gente vai aplicando, checklist, 2 ciclos, live, é que
está diminuindo bastante o número de recursos. Mas ainda assim, sempre tem 3, 4, 5 servidores que infelizmente acabam tendo a inscrição indeferida por conta de detalhes que poderiam ter sido evitados se tivessem observado principalmente as orientações. Depois eu vou abrir a página de editais da CQA, né, Coordenação de Qualificação Acadêmica, para mostrar para vocês os arquivos que tem lá, que vão ajudar demais na hora da submissão de inscrições. Então, a submissão de recursos que porventura existam, né, a gente espera que não tenha, mas se precisar, o recurso ao CEP é do dia 5 ao dia 7. E no dia 14, eles estarão reunidos para apreciação desses recursos. Depois, deixa eu fechar aqui para ficar melhor. Depois, caso haja algum indeferimento do recurso pelo CEP, quem teve a inscrição e o recurso indeferido pode ainda recorrer à última instância recursal do edital, que é o Consul, no período de 12 a 21. Depois disso, haverá a análise, né, no dia 5 de dezembro, e no dia 9, a gente publicará o resultado após os recursos, mas esse resultado ainda não é o resultado final, porque depois desse prazo, a gente ainda abre outros dois momentos. Um é esse do dia 10, que é o limite para envio do comprovante de aprovação no curso de pós-graduação, porque lá no edital tem uma disposição expressa que ele trata exatamente das situações em que o servidor, por exemplo, as inscrições nesse ciclo é do dia 6 ao dia 22. Então, pode ocorrer do servidor, nesse período, ainda não ter o comprovante de aprovação no curso, mas ele sabe que até o dia 10 do 12, que é a data limite, ele já estará com esse comprovante. Então, se ele, pelo cronograma da instituição responsável pelo curso de pós-graduação, já sabe que até o dia 10 de dezembro ele vai ter o comprovante de aprovação, então ele pode se inscrever naquele período lá de outubro, do dia 6 ao dia 22, e deixar essa documentação pendente, porque nesse caso a comissão não vai indeferir por conta da falta desse documento específico, mas é o único documento que pode ser anexado após o período de inscrição. Nem o outro pode ser anexado, sem exceção. Inclusive, nesse ano, antes de a gente lançar o edital, a gente fez uma consulta à Procuradoria junto ao IFAL, e foi ratificado esse entendimento, que o edital, por ser a lei do processo seletivo, ele já dispõe que não pode anexar nenhum documento nas fases recursais. Então, o único documento que pode ser anexado após o período de inscrição é apenas esse, comprovante de aprovação, caso o servidor não tenha no período de inscrição. Aqui no dia 11, a gente já passa para a penúltima fase, né? Que a última será a publicação do resultado final. Nessa fase de análise de remanejamento das vagas, acontece o seguinte: caso, por exemplo, tem campi que eles têm poucas vagas, tem campo que nem tem vaga, né? Nesse edital tem lá as vagas disponíveis e tem campos que não tem nenhuma vaga porque já estão preenchidas todas com servidores que já estão em afastamento. Nesse caso, por exemplo, um docente do campus São Miguel, um exemplo. Ele percebendo que no edital não tem nenhuma vaga para a categoria que ele faz parte, mas mesmo assim ele querendo submeter a inscrição, caso ele tenha a inscrição deferida e não tenha vaga no edital, nesse dia aqui, dia 11 de dezembro, a Coordenação de Qualificação Acadêmica, juntamente com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, ela vai tentar fazer um remanejamento de vagas, entrando em contato com os campi que têm vagas disponíveis, esses campi maiores, né, no caso. Caso haja concordância do dirigente máximo do campus, e ele aceite ceder uma vaga, que normalmente sempre eles são bem solícitos, assim, nesses casos. Então, é nesse momento que a gente vai fazer o remanejamento de vagas e vai ver se é ou não possível, mesmo que tenha sido aprovada a inscrição, também depende dessa parte aqui da disponibilidade de vagas no edital. Após isso, a gente vai para o último ponto, né, que é o resultado, a publicação do resultado final, e está previsto para o dia 12 de dezembro.
Então, aqui nesse ponto, uma observação importante é uma dúvida frequente. Se o servidor pode ou não, qual a data a data mínima que ele pode indicar na solicitação de inscrição. Então, o servidor, como o resultado final está previsto para o dia 12 de dezembro, então, no mínimo, no melhor dos cenários, ele vai poder se afastar no dia 13 de dezembro, porque não tem, é impossível, lógico, né, por questões fáticas, haver o afastamento anterior a essa data, mas também, mesmo que o servidor, no caso do ato de submissão, ele indique, por exemplo, que ele pretende que o afastamento dele se inicie no dia 10 de novembro. Mesmo ele indicando essa data, a data que vai valer para o afastamento é a data que vai sair na portaria de afastamento. No caso de técnicos administrativos, é um processo mais simples se comparado com docente, porque na maioria dos casos de docente tem a necessidade de contratação de professor substituto. Então, acaba que a publicação das portarias, no caso dos docentes, demora um pouco mais, porque tem um processo diferente, que é totalmente independente desse processo aqui da seleção de afastamento, da concessão de afastamento, que é o processo de contratação de professor substituto, no caso de docentes, né, no caso. Técnicos administrativos normalmente não demora a publicação da portaria, mas com certeza a data será posterior ao dia 12 de dezembro, mesmo que tenha sido indicado no ato da submissão uma data anterior a essa data aqui. Eu acredito que nesse ponto eram essas as principais informações. Nesse caso, nessa parte agora da apresentação, eu vou precisar interromper a apresentação dos slides para mostrar a vocês na página da CQA onde vocês encontram o checklist. Esse checklist foi um documento que a gente começou a implantar na seleção a partir do ano passado. Então, acho que tem mais de um ano e meio, que a gente já consegue, trabalha com esse checklist da documentação. E o que a gente percebeu é que ele ajuda muito, porque lá está descrito até quem assina o documento. Então, agora eu vou pedir licença para encerrar por hora, né, a apresentação dos slides para eu ir para a página do IFA e mostrar onde vocês vão encontrar esse checklist aqui. Ó, aqui é a página de editais. Eu vou do início aqui, ó. Aqui é o site do IFAO, e aqui tem o campo, nesse lado aqui, esquerdo, tem o campo da PRPPI. Aqui vocês veem tudo que tem na página da PRPPI. Aí vocês vão aqui em editais e escolhe 2025. Aqui tem as coordenações, né, e a diretoria ligada à PRPPI. E vocês clicam em qualificação acadêmica. Aí aqui vai ser possível encontrar tantos arquivos do segundo ciclo, que foi o do início desse ano, e quanto do primeiro ciclo, mas a live e o edital que está em vigor é esse aqui, primeiro ciclo, edital número 11, 2025. Então, quais são os documentos que Deixa eu só fazer um parêntese, Bruno. Sim. Pessoal, para quem não conhece, né? Porque assim, a gente passa a conhecer o edital de afastamento quando a gente tem interesse, né? Então, a gente não fica submetendo, é muito raro, inscrições a afastamento todos os anos, né? Então, o que é que o Bruno está colocando? São 2 ciclos. O edital, quando a gente está lançando agora, no segundo semestre do ano, ele já está com o primeiro ciclo de inscrições, que acontece no segundo semestre desse ano, e já tem falando do segundo ciclo para o ano de 2026, no primeiro semestre de 2026. Por isso que quando chega nessa página, vocês encontram o segundo ciclo do edital número 11 de 2024, porque foi lançado, né, lá em 2024, no segundo semestre de 2024, primeiro ciclo, segundo ciclo, no primeiro semestre de 2025, que a gente já encerrou, o pessoal já se afastou e tudo mais. Agora, por coincidência, né, Bruno, o número do edital saiu igual, número 11. Só que é o número 11 de 2025, primeiro ciclo dele. E ele vai depois ter aí, lá em 2026, o segundo ciclo. Então, vocês vão ter que vir para o primeiro ciclo do edital número 11 de 2025. Esse aqui, ó. E acompanhar tudo aqui, os resultados parciais,
homologação das inscrições, resultado dos recursos, tudo nesse que o Bruno está exibindo. Sim. Obrigado, professora. Inclusive, o link da live também vai estar aqui. Aí aqui vai estar disponível o edital, as orientações para submissão, o termo de compromisso, formulário de interposição de recurso e o checklist. Nessa parte a gente vai tratar sobre o checklist, mas eu também vou demonstrar essa parte aqui de orientações. Aí. O checklist é esse aqui, pessoal. Ó. Só que lá naquele link eu deixei um link editável, né? Para ajudar vocês na hora do preenchimento. O checklist, vocês vão preencher todos os campos, né? Aqui é o nome do servidor, campus, cargo, período de afastamento solicitado, quantidade de meses, nível pretendido. Esse nível pretendido, às vezes, causa alguma dúvida, mas é mestrado ou doutorado, ou pós-doutorado, né? Instituição, que é responsável pelo curso de pós-graduação, o curso ou programa, se vocês preferirem colocar o nome aqui, e no caso de professor, esse campo aqui é específico para docente, tem que informar se é ou não condicionado à contratação de substituto. Se for técnico, pode colocar um tracinho ou não se aplica. Aí aqui, a gente já passando para o documento em si, a gente separou todos os documentos necessários que estão dispostos lá no edital, mas de forma mais detalhada. Inclusive, quem deve assinar, quem vocês vão pedir a assinatura. No primeiro item, ele trata aqui, formulário de requerimento de afastamento para pós-graduação estrito sensu, anexo 1, assinado pelo servidor interessado, ou seja, aqui esse formulário está disponível em formato editável lá no CIPAC. Então, quando vocês forem preencher, vocês mesmos é quem assinam esse documento. E aqui, eu recomendo, na hora que vocês estiverem fazendo a inscrição, vocês não preencherem isso aqui, colocando ok, tudo, sem conferir, porque pode ser que vocês coloquem ok, e o intuito desse checklist é justamente evitar que vocês esqueçam alguma documentação ou assinatura. Então, é melhor que vocês, no ato da submissão de inscrição, vocês vão colocando o documento e marcando ok, depois que anexar o documento, porque já o objetivo desse documento é justamente esse. Não é só mais um documento para vocês anexarem lá, marcando tudo ok, entendeu? Porque já aconteceu de o checklist está marcado ok e o documento não está no processo. Ou seja, a pessoa que foi submeter a inscrição marcou tudo ok e não cumpriu o objetivo do checklist, né? Que é ajudar para que não esqueça nenhuma documentação ou assinatura. O segundo, ele trata especificamente do parecer com autorização para afastamento emitido pela chefia imediata. Nessa parte do parecer, como é uma dúvida e é o motivo de maior são, assim, 80% das causas de indeferimento é erro com relação ao parecer. Então, eu vou tratar especificamente em uma parte da apresentação de slides sobre esse parecer. Mas já adiantando, no parecer, vai ter, eu abri aqui, ó, esse aqui é um dos pareceres, aqui é o parecer da chefia imediata. Então, tem o campo defira o pedido e tem o campo indefira o pedido. Quem vai marcar o X não é a chefia imediata, não é o diretor-geral. Quem vai marcar é o servidor interessado no afastamento, depois de ter conversado com o chefe, né? Nesse caso é a chefia imediata, você conversa, ele diz, não, tudo bem, você pode se afastar. Aí você vai submeter sua inscrição, quem vai juntar esse parecer aqui. E quando você for juntar o parecer, por incrível que pareça, gente, a maior causa de indeferimento que a gente observa nesse tempo à frente da comissão é que o servidor não assinala se defere ou não o pedido. Para muita gente pode parecer algum excesso de formalismo, mas não é, porque como tem duas opções, e se só vir com a assinatura da chefia imediata, a comissão não sabe, porque pode ter passado despercebido. E o ano passado, inclusive, aconteceu isso. A chefia imediata, ela indeferiu o pedido. Então, esse parecer aqui não é meramente formal. Ele é importante para a comissão e para instâncias recursais entenderem se a chefia está em ciência do pedido, principalmente, e se ela está de acordo ou não.
Então, quando vocês forem submeter a inscrição, o ponto principal que vocês têm que prestar atenção é marcar o X no Defira o Pedido e solicitar a assinatura do chefe imediato, nesse caso aqui. Porque, como vocês vão perceber, no checklist tem outros pareceres, né? Esse era o da chefia imediata, e aqui tem, marcou a opção Defira o Pedido ou Indefira o Pedido, aí vocês colocam OK. Aí aqui, assinado pela chefia imediata, ele assinou, OK. Parecer com a autorização para afastamento emitido pela direção-geral. Aqui já é outro parecer que também está disponível. Quando vocês entrarem no CIPAC, ó, que vocês colocarem, por exemplo, pós-graduação. Se vocês pesquisarem pelo nome pós-graduação, vai aparecer um monte de documentos aqui que é ligado à pós-graduação. Aí tem o checklist da documentação obrigatória, que é esse documento que a gente está tratando. Tem o parecer para afastamento da chefia, entre parênteses tem o responsável. Aí tem o parecer para afastamento da CPPD ou da CIS, que não são vocês quem juntam. Daqui vocês vão juntar o da chefia imediata, da diretoria de ensino e da direção geral. Aí, Bruno, da diretoria de ensino só para quem é professor? não, aqui é a diretoria de ensino, professora, porque por mais que esteja a diretoria de ensino, Eu como eu achei posso que era só falar? chefia, não, e direção geral. Chefia e direção geral. Da diretoria de ensino foi porque criaram uma parte, né, no caso. Para quando a chefia imediata é a diretoria de ensino, mas assim, Ah, a gente sempre considera chefia. Vocês podem sempre ir para esse chefia e direção geral que já supre. Tanto é que no checklist tem só esses dois. perfeito. Chefia imediata e direção geral. Aqui é porque quando bota pós-graduação aparece tudo que tem ligado. É. Aí tem o restante aqui, ó. Requerimento de afastamento para pós-graduação é o documento que vocês vão preencher, já está disponível em formato editável. Então, voltando para o checklist. Aqui é novamente vocês têm que prestar atenção no defira o pedido, indefira o pedido, e se ele foi assinado pela diretoria geral ou pela direção geral. Deixa eu fazer Depois, um sim, reforço, tá? sim. Pessoal, eu sei que o Bruno já falou, mas eu quero ainda reforçar. Porque, de fato, como ele colocou, ao longo dos anos que a gente tem esse edital, o maior número, se a gente for contabilizar, um dos maiores números de indeferimentos é justamente o esquecimento desse xizinho lá. Defiro ou indefiro. Então, por favor, coloquem aí, se vocês estão anotando, que esses dois formulários, o formulário da chefia e o formulário da direção geral, quem sinaliza, quem coloca esse X, é vocês que são interessados. O que a chefia vai fazer é apenas assinar esse documento que já está lá como defiro. Agora, vocês precisam conversar com as suas chefias antes. Antes. Então, eu já diria para vocês começarem a conversar com as chefias imediatas e também com a direção geral do campus de vocês agora. Estive na live lá da Pró-Reitoria de Pesquisa, já estou fazendo um mestrado, já estou fazendo um doutorado, né? Tome conhecimento, gostaria do parecer da sua chefia para me autorizar a esse afastamento. Então, é muito, mas muito importante que vocês comecem a dialogar com essas diretorias, né, gerais e chefias imediatas sobre a intenção, o interesse de vocês em se inscrever. E dizer para eles, tem um formulário lá, onde eu vou lá colocar um xizinho no deferido, preciso que vocês assinem. Se eles não se eles não concordam, eles vão mudar esse indeferimento, né? Mas é preciso vocês estabelecer esse diálogo e solicitar essa assinatura com antecedência, porque as pessoas deixam para fazer no último dia e vocês sabem o número de demandas que as chefias possuem. Não pode passar ali despercebido para eles aquela assinatura naquele horário. Pode estar em viagem, deslocamento, podem estar de férias. Então, verifiquem isso, não deixem para o último dia. Mesmo sendo eletronicamente, imagina você deixar isso, o Bruno colocando a assinatura para mim 11 horas da noite. Sim. Né? Quando a inscrição vai até 11 horas e 59 minutos. Provavelmente eu não vou ver. Sim.
né? E eu não pode ser atribuída a mim essa responsabilidade, porque essa responsabilidade tem que ser do interessado. Então, a gente tem evitado muito esses recursos com essas lives, com essas orientações, mas a gente precisa, por isso que eu faço questão, quando o Bruno está falando, de reforçar a necessidade de que vocês conheçam esse formulário e saibam preenchê-lo corretamente e conversem antecipadamente com as suas chefias. Essa é uma responsabilidade de cada servidor e de cada servidora. E se ele for indeferido, irá para o CEP, sim. Porque lá é a instância recursal estabelecida em normativo para analisar esses pedidos de recursos. Né? A gente não vai poder fazer mais do que isso. Tá bom? Então, fiquem atentos a esse formulário e a esse diálogo com as chefias de vocês e com a direção geral do campus. Obrigado, professora. Só para ressaltar também outro ponto importante nas assinaturas, porque o processo só vai chegar na DGP, e é outro ponto importante. Eu sei que são vários pontos importantes, né, gente? Mas depois vocês assistem novamente a live ou então entrem em contato com a coordenação de qualificação acadêmica. Mas dois pontos importantes nessa questão de assinatura. O primeiro deles é que se o chefe imediato ou se o diretor-geral não assinar, o processo não chega para a DGP, que era o segundo ponto importante, porque tem muita gente que encaminha o processo, mesmo estando bem claro no edital, nas orientações, nas lives que a gente faz, que o destinatário desse processo de afastamento não é a PRPPI, não é a Coordenação de Qualificação Acadêmica. O destinatário do processo de submissão de inscrição é a DGP, não é a CGP do campus também. O único destinatário é a DGP, Diretoria de Gestão de Pessoas. E esse processo só vai chegar na Diretoria de Gestão de Pessoas se o diretor-geral e a chefia imediata ou outro servidor que você tenha solicitado a assinatura, ele tenha assinado, porque senão ele não chega. Já aconteceu de servidor ter aberto o processo dentro do prazo de inscrição, 3 dias antes do encerramento das inscrições, e não acompanhou. Ele achou que porque ele entregou, já cadastrou e já encaminhou o processo, já estava tudo certo. Só que as inscrições terminavam na sexta-feira. Quando foi na terça-feira da outra semana, após a finalização do prazo, o servidor percebeu que não teve nenhuma movimentação no processo. Aí ele estranhou e entrou em contato com a gente percebeu que o quê? Que aconteceu? O servidor da chefia imediata dele não tinha assinado o processo, porque ele não avisou que tinha solicitado a assinatura. Então, a comissão entendeu que a inscrição era intempestiva, porque o processo chegou na DGP 3 dias depois do encerramento, 4 dias. Então, como vocês são os principais interessados no processo, só deixe de acompanhar quando a portaria estiver publicada. Porque aí sim vocês têm a garantia de que vocês vão poder se afastar naquela data. Mas enquanto a portaria não tiver sido publicada, fique acompanhando todos os dias, principalmente nessa fase de inscrição, para saber se o processo pelo menos chegou na DGP. Depois que chegou na DGP, já vai ser mais tranquilo. A professora quer falar? Alguém falou? Aqui é Tiago, só para não perder aqui o Sim, assunto. Tiago. Você falou que o destinatário no CIPAC é DGP. Aí, assim, DGP mesmo ou tem algum setor na DGP? Não, pode encaminhar a DGP lá, Diretoria de Gestão de Pessoas, porque aí eles vão encaminhar para os setores. A partir da DGP é que eles vão começar a encaminhar os processos para os departamentos específicos. Viu? Bruno, Pronto, você não está visualizando, mas acabamos de receber, né, a participação da Lúcia, Maria Lúcia, servidora do Instituto Federal de Alagoas, vinculada à Diretoria de Gestão de Pessoas, e também vinculada à comissão, que a gente já falou aqui, né, que acompanha o processo de seleção do afastamento. E a Lúcia, bem-vinda, ela já está com a mãozinha levantada para contribuir, para cumprimentar e contribuir com a nossa live. Lúcia, muito bem-vinda e muito obrigada pelo trabalho que você vem fazendo junto à DGP, junto à comissão. Certo. Professor, Lúcia, seja bem-vinda. Eu só vou concluir aqui, eu vou passar a palavra. Deixa eu concluir só o checklist. Eu já passo a palavra, Lúcia, mas obrigada aí pela participação, viu? Certo, mas pelo menos eu dar boa tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Sempre muito bom estar aqui, né?
nessa live, essa live que já é uma tradição do nosso processo, né, de seleção, professora Eunice. Desculpa, eu peço a desculpa a vocês pelo atraso, porque eu já estava num outro compromisso, mas assim, estamos juntos nessa jornada. Esse dedo de prosa é algo extremamente importante para todo esse edital do afastamento, né? Esse momento que a gente consegue tirar as dúvidas, a gente deixar Sim. mais claro. Mas, Bruno, você conclua que depois eu vou dar a minha contribuição. Pronto. Certo? Perfeito, minha amiga. Obrigado, viu, pela participação. Já já a gente começa a nossa conversa. Gente, ó, o item 2, dando continuidade ao checklist. Comprovando de aprovação de matrícula, aceite da instituição ou ainda da inscrição no processo seletivo, fornecido pela instituição de ensino superior em que fará o curso de pós-graduação em estrito sensu ou pós-doutorado. Nesse ponto aqui, a gente chega naquela parte que eu disse que esse é o único documento de todos esses aqui, de todos que estão disponíveis lá no edital, que ele tem expressa disposição lá no edital a permissão de ser anexado até o dia 10 de dezembro. Porque o que acontece é que, para não prejudicar o servidor que ainda não tem o comprovante de aprovação no período de inscrição, que é do dia 6 ao dia 22, o edital prevê essa permissão, mas é só para esse documento. Nenhum outro pode ser anexado fora do prazo de inscrição. Então, caso falte o comprovante de aprovação, a comissão vai entender que o servidor não tinha naquele momento da submissão e vai permitir que ele inclua no processo até o dia que está lá disposto no edital, que, salvo engano, é dia 10 de dezembro, que é o limite para anexar esse documento. Mas vale frisar, é só esse documento, nenhum outro, pode ser anexado depois do dia 22 de outubro, que é o último dia de inscrição. Ô, Bruno, estou com dúvida sobre esse ponto também. É o seguinte, eu dei uma olhadinha aqui no meu edital, estou fazendo a seleção de doutorado em educação, né, na UFAL. E o resultado final, porque são várias etapas, são 3 etapas, enfim, aí são vários resultados, né? A etapa final sai no dia 15 de dezembro. E eu estou vendo esse edital, né, o nosso edital 10 de dezembro. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, porque assim, essa última etapa é só classificatória, porque é só Lattes, né? Não é mais eliminatória. E eu já estou vendo esse problema, né? Então já entendi. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só concluir essa parte da apresentação dos slides. Aí quando iniciar, você pode levantar a mão aí que a Aristele vai anotar seu nome. Aí a gente vai tratar especificamente do seu caso, pode ser? Só para a gente continuar aqui Perfeito, obrigado. No checklist. Ok? Ok, obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Pronto, gente. O ponto 3. O termo de compromisso e responsabilidade, que é o anexo 2 do edital. Nesse caso, é a assinatura do servidor interessado, vocês vão preencher, vão anexar e vão assinar. Ponto 4. Item 4. Comprovante de carga horária semanal do programa de pós-graduação a ser cursado ou a declaração do orientador ou da coordenação do programa que justifique a inviabilidade de cumprimento da jornada semanal de trabalho. Esse é um ponto polêmico quando é da análise da comissão, porque, assim, o servidor, nesse ponto, ele tem que entender qual é o objetivo desse documento. Esse documento aqui, ele é juntado no processo para que comprove que o servidor não consegue, de forma concomitante, continuar no trabalho, exercendo as suas atividades no campus ou na reitoria, e cursando ao mesmo tempo a pós-graduação ou o pós-doutorado. Então, tem gente que não junta esse documento, ou junta a carga horária somente das aulas, que a gente sabe que o curso de pós-graduação exige mais dedicação do que somente as aulas em si, mas tem gente que só junta lá o cronograma que a instituição disponibilizou com aulas somente na sexta-feira, e a comissão, porventura, pode não entender que inviabiliza a continuidade do exercício no campus ou na reitoria,
E por isso vai ter a inscrição indeferida. Então, o que é que a gente sugere? Que vocês juntem o comprovante de carga horária que o programa de pós ele oferece, mas também juntem uma declaração do orientador ou então da coordenação do programa, na qual fique claro lá que é realmente inviável a permanência concomitante no exercício do trabalho quanto nas atividades da pós-graduação, porque aí vocês vão ficar mais seguros de que tanto a comissão ou, porventura, uma instância recursal, ela vai ter clareza, assim, nessa inviabilidade. Né? O item 5, comprovante de aprovação da demanda de qualificação no PDP. Agora, a gente deixou expresso que o PDP que vocês precisam juntar é o PDP que está vigente à época da inscrição. Então, por exemplo, vocês vão participar do primeiro ciclo de inscrição. E o primeiro ciclo, ele vai ter inscrições em outubro de 2025. Então, qual é o PDP que está vigente em outubro de 2025? É o PDP de 2025. Então, vocês vão utilizar esse, mesmo que vocês peçam, por exemplo, para o início do meu afastamento, eu quero que seja em março de 2026. E em março de 2026 já vai estar vigente o PDP 2026. É um exemplo, viu? Mesmo que lá em 2026, em março de 2026, seja outro PDP, o PDP que vocês vão levar em consideração é o vigente na época da inscrição, que no caso de vocês, do primeiro ciclo, é o PDP vigente em outubro de 2025, que é o PDP 2025. E não basta vocês pegarem lá o arquivo que está na página da DGP, que tem muitas páginas, e juntar esse arquivo e achar que já cumpriu o requisito, porque a comissão não pode marcar por vocês qual foi a demanda que vocês indicaram. Vocês têm que pegar o arquivo. Vocês podem tirar um print da página, por exemplo, abrir o PDP, aí na página 83 tem lá uma demanda, que você diz, essa demanda aqui se encaixa na minha necessidade. Então, vocês podem tirar um print, abrir o Punch e selecionar de uma forma que a comissão entenda qual foi a demanda que vocês escolheram. Outra forma, imprimir aquela página, passar o marca-texto, escanear. Qualquer forma, desde que fique claro qual foi a demanda que vocês escolheram. Outro ponto do PDP, que algumas pessoas ficam em dúvida. Bruno, eu não submeti nenhuma demanda no PDP, eu posso escolher qualquer demanda? Sim, você pode escolher qualquer demanda, porque a partir do momento que o PDP é aprovado, aquelas demandas não passam a ser não mais do servidor que apontou a demanda como necessidade, mas do instituto. Então, você escolhe a que mais se encaixa na sua necessidade e indica, mesmo que não tenha sido você. Pode indicar mais de uma, se você achar que é necessário, desde que, o mais importante é desde que seja o PDP vigente na época da inscrição e que você indique realmente que a comissão não tenha dúvida qual foi a demanda que você escolheu. Item 6. Comprovantes devidamente assinados pela chefia do setor, de que não possui pendências, também a gente chama de nada consta, né? Nas áreas, aí são 6. Áreas de ensino, pesquisa, extensão, biblioteca, contabilidade e patrimônio. Vocês estão vendo que em cada um deles tem aqui, assinado pelo setor de ensino, ok. Assinado pelo setor de pesquisa, ok. E assim vocês vão seguir. No caso de pesquisa, uma dúvida recorrente é o seguinte: tem servidores que são lotados na reitoria. E aqui a pesquisa está ligada à PRPPI, que também é a pró-reitoria responsável pela coordenação de qualificação acadêmica, que emite esse nada consta aqui, ó. Em caso de servidor que já foi contemplado com a concessão de outro afastamento, ou que tenha sido beneficiado pelo custeio de mensalidades pelo PIC-PG, ou Minter, ou Dinter, ou seja, servidores que já tenham sido beneficiados com algum edital de qualificação, eles também precisam anexar um nada consta das entregas de relatórios semestrais, mas são nada constas diferentes. Esse nada consta aqui, vocês vão encaminhar para o e-mail, o pedido, vocês encaminham para o e-mail da coordenação de qualificação acadêmica, que no final da live eu deixo disponível para vocês. Já esse aqui, para os servidores que são da reitoria, vocês vão pedir para a diretoria de pesquisa, que é o professor Eugênio, que é atualmente o diretor. Porque um é um objetivo e o outro trata de outro objetivo.
mas só nos casos de servidores que já foram contemplados pelo projeto de editais de qualificação, né? Nos campi, se o campus tiver uma coordenação de ensino, uma de pesquisa e uma de extensão, cada coordenação vai emitir a sua respectiva declaração, mas às vezes pela estrutura do campus, né, eles juntam as coordenações em uma coordenação só. Então, nesse caso, vocês deixam claro lá que o parecer, que nada consta, é das 3, né, ou de 2, a depender da estrutura do campus. Outro ponto. Item 7. Documentos da CAPES que comprove que a avaliação do curso de pós-graduação seja igual ou superior a 3 na última avaliação. Aí, às vezes, acontecia do curso ainda não ter sido avaliado. Aí, a gente previu outra disposição nesse item. No caso de curso de pós-graduação que ainda não tenham sido avaliados pela CAPES, o servidor deverá apresentar documento que comprove a vinculação do curso pleiteado a um programa pré-existente, o que permitirá a atribuição da mesma nota ao curso ainda não avaliado. Caso se trate de curso não vinculado a programa pré-existente, esse será considerado aprovado pela CAPES enquanto não tenha sido avaliado na avaliação quadrienal. A professora Eunice pode me ajudar daqui a pouco, quando a gente concluir, sobre esses casos das avaliações, que ela entende mais que eu. No item 8, comprovante de que a instituição possui diploma convalidado por instituição brasileira, somente em casos de cursos no exterior. O item 9, ele trata do projeto de pesquisa a ser desenvolvido ou quando não houver documento comprobatório do alinhamento da área de concentração ou de pesquisa, a área de atribuição do cargo efetivo, aqui cargo em comissão ou função de confiança vocês podem desconsiderar, é do cargo efetivo que vocês têm aqui no Instituto, ou a área de competência de sua unidade de exercício. O item 10. No caso de pós-doutorado, então somente nesse caso aqui de pós-doutorado, o plano de trabalho, né? Porque é uma realidade distinta nesses casos. E item 11, já finalizando essa parte do checklist. Comprovante da área de ingresso no IFAL, portaria de nomeação ou redistribuição, no caso docente, ou edital de homologação do concurso pelo qual o docente foi nomeado para o IFAL, também no caso docente. No item 12, no caso de docente, manifestação do colegiado de curso ou da área. Por que a gente botou essa observação aqui? Ou da área? Porque no caso do Campo Maceió, por exemplo, às vezes o professor participa de mais de um curso, assim. Aí alguns pediram para também incluir essa disposição expressa, ou da área, porque o colegiado seria da área, indicando sua concordância e aprovação justificada quanto à solicitação. A aprovação justificada está em negrito aqui, porque às vezes o servidor só juntava a manifestação do colegiado, que aí na manifestação vinha assim: o colegiado se reuniu dia 10 de outubro e se manifesta favorável ao afastamento do servidor fulano de tal. Só que ele não dizia se era condicionada a contratação de professor substituto. Se o professor, às vezes também precisa no colegiado, a gente não condiciona a contratação de substituto, mas o servidor só vai poder se afastar a partir de tal dia. Essas observações têm que constar na ata do colegiado, na manifestação do colegiado. O item 13. Comprovante do pedido de dispensa do cargo em comissão ou da função de confiança, a contar da data que foi informada no requerimento com previsão do início do afastamento. Aí aqui tem entre parênteses uma observação importante. Informar no formulário de requerimento de inscrição o número do processo no qual foi solicitada a dispensa, cadastrado no CIPAC especificamente para essa finalidade. Então, no formulário de requerimento de submissão do edital de afastamento, tem lá um campo específico para essas ocasiões, assim, quando o servidor, ele atualmente é coordenador, diretor, e ele pretende se afastar, então, nesses casos, ele também tem que indicar o número do processo que ele pediu a dispensa. Aí muitos dizem assim, mas eu vou pedir dispensa do meu cargo, se eu não sei se vai ser aprovado ou não, se vai ser deferido ou não a minha solicitação.
Então, nesses casos, vocês podem colocar lá no processo que vocês pedem vocês pedem a dispensa, que o pedido é condicionado à aprovação do pedido aqui, de afastamento. E no daqui, vocês dizem que a data que vocês vão ser dispensados é a partir da data do afastamento, que já serve para a gente também. Mas isso tem que estar disposto lá no processo, né? Para que a gente tenha certeza que a partir do afastamento vocês não vão continuar com nenhuma atividade no campus, porque o afastamento é integral, não tem a modalidade do afastamento parcial, né? E o último item é o plano individual de trabalho, PIT, no caso do docente, que ele também tem que juntar no processo de submissão de inscrição. Voltando para a apresentação dos slides aqui. Checklist já passei. Orientações para submissão da inscrição. Esse documento aqui, ele também está disponível na página do edital, ó, aqui, ó. Orientações para submissão das inscrições. É esse documento aqui, ó. Quando vocês abrirem, aqui tem tudo o que vocês vão precisar. Tem até a classificação, o assunto do processo, a natureza, a hipótese legal, tudo, de todos os documentos que vocês vão anexar. Então, aqui, vocês podem imprimir na hora que for submeter, vai ajudar vocês demais, assim. Tem tudo descrito, todos os documentos que vocês vão precisar anexar. Tem para onde vocês vão encaminhar, ó, no final aqui, ele diz para onde vocês vão encaminhar, quais são os documentos que vocês vão precisar assinar. Todas as informações, assim, necessárias. Então, assim, é importantíssimo que vocês tenham acesso a esse documento, porque vai evitar, principalmente, da inscrição ser indeferida, né? Por falta de documento ou falta de alguma assinatura, informação. Deixa eu ver qual é o próximo passo aqui. Preenchimento dos pareceres, eu já tratei principalmente da marcação do X, né? Vocês vão marcar o X naquele parecer e solicitar a assinatura. Lembrar de acompanhar a assinatura. Quando solicitar a assinatura, você entra em contato com o chefe e diz, já cadastrei o documento. Quando você tiver um tempo, você entra aí no CIPAC e assina, por favor. Aí quando você vê que já assinou, você fica mais tranquilo, porque você vai acompanhando, né? Como eu disse, só pare de acompanhar esse processo quando a portaria for emitida. Que aí sim você vai ter garantia de que o afastamento vai ser concedido. Principais causas de indeferimento das inscrições. Eu separei aqui 6 principais causas. Mas, lógico que vocês também vão ter a oportunidade de perguntar outras. É o último ponto aqui da apresentação, a gente já está concluindo. A principal delas é a ausência de assinaturas disparado, ou do próprio servidor, inclusive, a gente pensa que quem poderia esquecer de assinar o próprio processo, né? Mas isso, diante de tantas demandas que a gente tem diariamente, ou às vezes a gente vai, cadastra o processo e fica lá naquela outra parte, né? Assinaturas pendentes. E você acaba esquecendo de algum documento, ou quem esqueceu foi o seu chefe e você não entrou em contato, ou então achou que ele ia assinar até o último dia das inscrições e ele não assinou. Então, enquanto tiver alguma assinatura pendente, o processo não chega na DGP. Próximo, ausência de aprovação da demanda de qualificação no PDP, ou o servidor não junta o PDP, ou ele junta o documento completo e não indica. Ou ele junta a página, só que na página tem diversas demandas e não indica também. Mesmo só juntando uma página, ele não indica a demanda. Então, aqui tem a observação. Deve-se indicar claramente a demanda utilizada. Porque a comissão ela não pode escolher. E também não pode deduzir. Pronto, terceiro ponto das principais causas de indeferimento. É a pendência na entrega do relatório semestral de atividade na pós-graduação, a PRPPI, referente ao curso custeado pelo IFAL. Não só custeado, viu? Tanto custeado quanto, por exemplo, servidor que quer se afastar agora para um doutorado, mas ele já foi afastado para mestrado, e durante o afastamento ele não entregou nenhum relatório ou deixou de entregar um, então ele está em situação irregular. Quando ele pediu o nada consta aqui na coordenação de qualificação acadêmica, a gente faz a pesquisa, né, na base de dados aqui e percebe, ele está em situação irregular, então
o nada consta vai ser emitido com essa informação, que o servidor, nessa data, se encontra em situação irregular. Então, o afastamento não vai ser concedido para o novo afastamento que ele solicita, ou então, se ele foi custeado pelo PicPG, que é o programa que custeia as mensalidades de cursos, ou o Minter, ou o Dinter. O Minter e o Dinter ainda não, porque o Dinter vai ser lançado e o Minter está em andamento, né? Mas um dia também vai constar aqui, Minter e Dinter. Quarto ponto, ausência de manifestação do colegiado do curso quanto à possibilidade de afastamento. Como eu disse, a manifestação do colegiado do curso ou da área, ela não é formal, assim, apenas formal, é um documento a mais, não. É muito importante que na manifestação do colegiado do curso tenha principalmente a informação se vai ser necessário ou não a contratação do professor substituto, porque essa informação ela vai casar com a informação que a chefia imediata também vai indicar no parecer. Aí a comissão vai ter certeza que precisa. Às vezes o servidor, a condição que os pares, né, que os docentes da mesma área ou do mesmo curso, eles determinaram para que fosse deferido a manifestação de solicitação de afastamento, que não fosse contratado substituto, mas que o servidor só se afaste a partir de tal data. Aí essa informação também deve constar na ata de manifestação do colegiado. Entrega intempestiva, né? Não preciso nem falar que esse aqui é um dos principais casos, não só porque o servidor entregou, submeteu a inscrição no dia 23, por exemplo, que nesse primeiro ciclo até o dia 22, mas principalmente porque está ligada a essa primeira causa, a ausência de assinatura. Enquanto todos os servidores que foram indicados como assinantes no processo não assinarem, o processo não chega. Então, por mais que você tenha encaminhado o processo dia 17, dia 18 de outubro, se ele só chegou na DGP dia 25, dia 23, dia 24, ele vai ser considerado intempestivo. Então, quando vocês solicitarem assinatura, entre em contato e fique acompanhando. Chegou o último dia e não foi assinado ainda, é ligar de novo e explicar a urgência. E só parar de acompanhar, como eu disse, com a publicação da portaria. E a última principal causa é o preenchimento incorreto ou ausência de dados solicitados nos formulários necessários. Porque o requerimento ele tem diversas informações, né, que a gente pede para o servidor preencher. Alguns não preenchem, porque eles acreditam que não é necessário, mas quem tem que dizer se é necessário ou não é quem vai avaliar, porque a gente se colocou lá no formulário de inscrição é porque precisa daquela informação. Nenhuma informação que está lá, ela é dispensável. O nome completo, o CIAP, o número do telefone, o e-mail, todas essas informações são necessárias, pessoal. Então, prestar muita atenção no preenchimento e também evitar entregar a submissão da inscrição de forma que o servidor deixa para entregar no último horário do último dia. Aí falta energia, falta internet, o sistema do CIPAC sai do ar. São várias intercorrências que podem ocorrer. Claro que a gente tem ciência que às vezes é o caso da gente só submeter no último dia, porque faltou um parecer e só recebeu no último dia. Mas isso precisa ser uma exceção. Se vocês conseguirem, mande 2 dias antes, 3 dias antes, no máximo. Porque aí vocês vão ter prazo para acompanhar a falta de assinatura. Vai evitar muitos problemas, porque o melhor dos mundos é ter a inscrição deferida já aqui pela comissão, não precisar de interposição de recurso, que é desgastante para todo mundo, né? Aí nessa fase aqui da apresentação, eu vou finalizar os slides, né? E a gente vai abrir para as dúvidas. Mas aí antes, se vocês quiserem anotar, o e-mail eu vou colocar no chat também. É o e-mail da Coordenação de Qualificação Acadêmica e o telefone institucional também da coordenação. Aí vocês podem entrar em contato durante o período, não só durante o período de inscrição, mas principalmente no período de inscrição. A gente vai estar aqui em regime de plantão, porque vocês podem entrar em contato. Eu prefiro que vocês entrem em contato do que vocês ficarem com dúvida e submeterem a inscrição de uma forma errada e perceberem só depois, né? O que eu não posso fazer enquanto presidente da comissão, mesmo sendo coordenador de qualificação, é adiantar um parecer, adiantar
dizer se aqueles documentos suprem ou não. Por exemplo, você manda a ata do colegiado para eu analisar se aquela informação já está certa. O que eu posso dizer é que precisa da ata. Infelizmente, eu não posso entrar no mérito, porque senão eu estaria adiantando um parecer que não depende só de mim, né? A comissão ela é composta por mais membros. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação dos slides e a gente vai passar para as dúvidas. Bruno, passar, né, a fala para a Lúcia. Sim. Antes, queria só registrar também aqui a presença, né, da professora Cledilma Costa, pró-reitora de ensino, que nos acompanha. Seja muito bem-vinda, Cledilma. E reforçar aqui, Bruno, na sua fala, esse acompanhamento do processo, gente, muito importante, que vocês abrem o processo. Se eu fosse vocês, eu olhava o processo todos os dias para saber se houve assinatura, se houve a movimentação, porque às vezes o servidor ele simplesmente abre e acha que já chegou na DGP, e não é assim. Então, acompanhe, como o Bruno colocou, até o dia da emissão da portaria, né? A Lúcia vai falar um pouquinho a respeito, né, dos processos como ocorrem lá na DGP, e eu queria muito, Lúcia, que você reforçasse a questão do professor substituto, que é um outro processo, porque eles também confundem achando que é um mesmo processo, e não é. É aberto um outro processo que aí não passa pela Pró-Reitoria de Pesquisa, mas aí vai para a DGP, vai para o campo, só para que eles tenham também uma ideia, uma noção, embora tenha um fluxo, né, Lúcia, todo na nossa página, na página da DGP, na página da qualificação, explicando passo a passo desse fluxo também. Então, Lúcia, seja bem-vinda, Cledilma também seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Eunice. Vou reiterar o que eu disse, assim, sem dúvida, essa live é de extrema importância, né? Quando a gente vê o edital de afastamento é lançado, já se pensa nessa live para esclarecer, né, as informações, tirar dúvidas, e eu me sinto muito feliz e muito confortável, professora Eunice, em fazer parte dessa comissão, que tem como presidente o Bruno, um grande parceiro, um servidor de muito compromisso, em que a gente busca sempre dar o nosso, todos nós que formamos essa comissão, dar o nosso melhor na análise desses processos, né? Como já deve ter sido dito aqui, essa comissão que analisa os processos de afastamento, né, ela é formada pela PRPPI, no caso, a pessoa do Bruno, pela representante da DGP, da CPPD e da CIS. E como foi trazido aqui pela professora Eunice, todo e qualquer processo administrativo, gente, o maior interessado é o servidor. Então, como esse processo de afastamento é um processo, não é um processo complexo, não é, apesar dele ter muitos documentos que precisam ser inseridos, mas já foi feito esse checklist que foi pensado pela PRPPI, já trouxe, vamos dizer assim, é uma receita, a gente tem uma receita de bolo. Uma receita de bolo que, se ela for seguida, se todos os documentos forem inseridos e for seguido esse passo a passo, não tem como errar, né? Quando o processo, existe uma diferença, eu sempre gosto de frisar isso, existe uma diferença entre você cadastrar um processo e você abrir um processo, né? Já começa por aí. Quando você cadastra um processo no CIPAC, esse processo, ele tem início, meio e fim. Você cadastra o processo já pensando em enviar o processo para o seu destinatário. Então, você vai cadastrando, já vai inserindo os documentos e já envia. O abrir processo, não. Você abre o processo e você vai inserindo os documentos aos poucos, né? E até eu entendo que, pelo volume de documentos, é melhor você abrir o processo. Você abre e vai colocando os documentos e tenha o cuidado que depois que você abrir, que você colocou todos os documentos, você enviar o processo para a DGP. Como já foi frisado aqui, o destino do processo, desse processo de afastamento, não é a CGP do campus, não é a comissão de afastamento, não é a PRPPI, é a Diretoria de Gestão de Pessoas, tá? Depois que o processo ele é recebido pela DGP, esse processo, vocês não podem colocar nenhum outro documento. Então, tem que se ter todo esse cuidado. Enviou o processo, usem aquele checklist e vá vendo quais são os documentos para que nada seja esquecido. Porque depois que esse processo ele é recebido,
a gente não pode devolver o processo para vocês inserirem mais nenhum documento, certo? Então, quando esses processos chegam para nós, existe uma documentação na DGP, um formulário que a gente precisa preencher, e que, por exemplo, se for um processo referente ao afastamento de um docente, ele precisa ir para a coordenação do contrato e admissão, para saber a questão do banco, de equivalência, para saber o número se existem processos seletivos daquela área, né, digamos, se é um professor de geografia, tem processo seletivo invalidado ou precisa fazer um processo seletivo? Todas essas informações são fornecidas pela CCAP. Por isso que depois que o processo chega na DGP, a gente não volta. Não se pode mais inserir nenhum documento, no caso, o servidor não coloca, mas aí nós, quando DGP, vamos fornecer as informações necessárias. Como bem a professora Eunice trouxe, existe uma diferenciação no processo de afastamento para o técnico do que para o docente. O processo de afastamento do técnico é um processo muito célere. Por que é um processo célere? Porque é um processo em que, se foi colocado toda a documentação direitinho, depois que é feita a análise da comissão, se realmente entende pela viabilidade, sai o resultado final do edital de afastamento, a DGP já emite a portaria. Então, é muito tranquilo. Da mesma forma, se for um processo de um docente que não é necessária a contratação de substituto. Saiu o resultado do edital de afastamento, não é necessária a contratação de substituto, a gente também já emite a portaria. Só que a maioria dos processos, né, Bruno? 99% dos processos de afastamento, né, dos docentes ensejam a contratação de professor substituto. Então, saiu o resultado final, né? Professora Eunice divulga o resultado final de quais foram os servidores que foram selecionados. Então, qual é o caminho? Vai ter que ser aberto um novo processo para a contratação de substituto, né? No caso dos professores que foram selecionados. E esse processo, ele é aberto pela coordenação do curso. Houve até uma mudança até no fluxo, que esse fluxo está no guia de procedimentos, também está na parte do contrato e admissão. Em gestão de pessoas em contrato e admissão, tem essas informações do fluxo da contratação de professor substituto. Então, é aberto um novo processo. Esse processo de afastamento, lembrem disso, essa informação que eu vou trazer agora. O processo de afastamento do professor efetivo, o processo em si, ele fica lá, parado na CCAP. Não vai haver uma movimentação, certo? O processo do afastamento vai ficar parado. Qual é o processo que vai ter movimentação? O processo da contratação do substituto. A coordenação do curso cadastra o processo, manda para o contrato de admissão, aí tem todo um fluxo. Ele vai para a PROEM, ele vai para a PROAD. Então, existe um fluxo que vai ser seguido. Então, é esse processo que vai andar. Se for necessário, vai ser feito um processo seletivo. E aí, depois que for realizado o processo seletivo, é que vai ser emitida, aí vai ter a contratação do substituto, e depois da contratação é que vai ser emitida a portaria do afastamento. É daí que o processo de afastamento vai ter movimentação novamente, tá? Então, é muito importante deixar muito claro isso. Vou repetir mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, né, podem perguntar. Saiu o resultado final do edital de afastamento? Saiu. O processo do professor, que enseja a contratação de substituto, ele vai para a CCAP. O processo vai ficar lá parado. E a coordenação do curso vai precisar cadastrar o processo solicitando, um novo processo solicitando a contratação do substituto. Aí é daí que vocês vão precisar acompanhar a tramitação desse processo, ver quando realmente vai ser contratado, e só daí, depois dessa contratação, é que vai ser emitida a portaria
para vocês poderem se afastar. Tiago, né? Tiago Rogério. Acho que pode ser alguma dúvida, Bruno, com relação a isso, porque eu acho que ele é docente. Isso, Lúcia. Boa tarde. Então, a dúvida é sobre, pela experiência, né? Eu sei que vai ser difícil dizer com precisão, mas pela experiência, quanto tempo, em média, leva essa seleção? Vamos lá, professor. Vamos pegar o seu exemplo. O senhor é de qual área? Eu sou de qual campus? De História, em Coruripe. Pronto. Campus História Coruripe. O que acontece? Não sei se vocês viram que houve uma mudança nos processos seletivos, acho que tem uns 3 ou 4 meses, em que houve a chamada regionalização. Então, se for feito um processo seletivo lá de Coruripe, então um processo seletivo de Coruripe para História, a sua área, pode ser aproveitado ali para Penedo e pode ser aproveitado também para São Miguel. Então, isso facilitou bastante. Digamos, quando o seu processo, você é selecionado no edital de afastamento, então, quando o seu processo ele chegar lá na CCAP, se houver um processo seletivo em validade, digamos, lá em Penedo ou São Miguel para a área de História, não vai ser necessário fazer um processo seletivo para o senhor. Vai ser feito um aproveitamento. Então, vai ser muito rápida a contratação do seu substituto. Mas, se não houver um processo seletivo, vai ter que ser realizado e a estimativa é em média de 45 dias. Só que o que acontece? A gente sabe que existem várias demandas, né, de todos os outros campi, e não somente a contratação de substituto, ela não é feita apenas para quando o docente ele se afasta para qualificação, né? Existem vários outros casos, licença para tratar de interesses particulares, em caso também de uma licença saúde, né? Então, existem várias outras causas que ensejam a contratação de substituto e que existe uma demanda muito grande. Então, assim, a gente não pode precisar quanto tempo, mas, em média, o processo, ele dura 45 dias. Entendi. Ok, obrigado. Lúcia. Sim, Bruno. Obrigado pelo início da nossa conversa, né? Que eu sei que a gente vai continuar. Aí agora a gente vai passar para parte de dúvidas, que eu vi aqui que já tem duas pessoas inscritas, né? Primeiro é o Carlos, depois o Tiago. O Carlos está online ainda? Eu não estou vendo ele aqui. Acho que não, né? Carlos Miranda não está Eu não acho que online. ele saiu, Bruno, que ele Sim. ele deixou uma pergunta. Eu lembro dele também. Pronto, então a gente pode passar para o Tiago. Mas eu acho Thiago bom tinha responder a colocado. pergunta dele, porque pode ser que Ele ele veja colocou. a live, né? Que vai ficar. Ele colocou no chat. Tá, entendi. Eu pensei que ele tinha levantado a mão. Dúvida básica: a partir de quando a gente pode se afastar? Pronto. O servidor, no ato da submissão, ele precisa indicar já o período de início do afastamento e o período do final do afastamento que ele pretende. Mas essa indicação, ela pode não refletir na portaria. Por quê? Porque, como eu falei, a data prevista para o encerramento desse primeiro ciclo, da seleção do primeiro ciclo, está prevista para o dia 12 de dezembro. Então, digamos que o servidor indicou lá no formulário que ele quer se afastar a partir do dia 10 de novembro. Ou seja, é uma data anterior à data que vai se encerrar a seleção do ciclo. E é impossível que ele se afaste antes do encerramento do ciclo, porque precisa, como a Lúcia falou, da emissão da portaria. No caso do docente, ainda tem um processo de contratação substituto, se for necessário. Então, mesmo que ele tenha indicado uma data anterior à data do dia 12 de dezembro, a data que o servidor precisa observar é a data que vai constar na portaria. Aí, essa data vai depender, por exemplo, se ele indicou dia 10 de novembro, que era uma data anterior ao resultado final, a emissão da portaria vai contar como data de início a data da publicação, né, Lúcia? Por exemplo, se a portaria foi publicada dia 20 de dezembro, ela já vai dizer lá, início do afastamento a partir do dia 21 ou 20, não sei como é que sai, até, a Lúcia pode avisar,
Sim. A portaria, no caso, a data da portaria vai ser a data da publicação, Da publicação. certo? É a data da publicação. A gente Sim. vê muito nos processos, né, Bruno, como você bem disse, a data da portaria, digamos, o afastamento é 20 de novembro. Só que aí a contratação, se for um caso de um professor, a contratação do substituto só foi acontecer lá em dezembro. Então, vai ser a data da emissão da portaria. Sim. Lembrando, digamos, que o servidor ele tenha pedido os 48 meses, certo? Os 48 meses de afastamento. Só que quando for emitida a portaria, não vão fechar os 48 meses, né? Vamos dizer assim, que vai ter um período, digamos, acontece de 1 ou até 2 meses, em que ele ainda teria, vamos dizer assim, de saldo. Lá na frente, né, antes de findar os 48 meses, o servidor, havendo a necessidade, ele pode pedir a prorrogação do afastamento. Todas essas informações acerca da prorrogação do afastamento, assim como do afastamento, estão lá no guia de procedimentos, lá na página do IFAL, na aba Diretoria de Gestão de Pessoas, guia de procedimentos. Tem lá todo o fluxo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Perfeito, Lúcia. E outra informação importante também com relação às datas que vocês vão indicar. Por exemplo, o resultado final está previsto dia 12 de dezembro, aí você indica dia 13 de dezembro como início. Provavelmente não vai sair dia 13. E você não pode sair do campus ou da reitoria no dia 13, porque você submeteu a inscrição e queria no dia 13. Você só pode sair quando a portaria for publicada e ir lá e observar aquela data que está na portaria. Então, independente da data que você informou na submissão, você tem que observar a data da portaria. Pronto. Aí a próxima dúvida é a do Tiago, né, eu acho. Sim. Bruno, tem a dúvida do Tiago, também eu queria pedir para você mostrar na página da qualificação, né, onde eles encontram os regulamentos. Então, Resolução 39, é muito importante que eles tomem conhecimento da Resolução 39, né, porque ela é quem rege os afastamentos. E lá também tem um documento de orientação sobre entrega de relatórios. Quando vocês se afastarem, certamente a gente vai fazer uma live também na verdade, não vai ser uma live, será uma reunião apenas com as pessoas que estão se afastando para orientar sobre as entregas de relatórios que vocês precisam fazer, tá? Mas lá na nossa página já tem um documento que orienta como fazer essa entrega de relatório, como preencher, para onde enviar. Sim. A gente está na página da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, do IFAL. E aqui tem tudo que está ligado à Pró-Reitoria, a PRPPI. Como eu falei, tem esse espaço de editais, mas também tem o espaço de cada coordenação. Aí vocês podem clicar aqui em coordenação de qualificação acadêmica, no caso, qualificação acadêmica. Aí aqui tem as competências, a regulamentação e os indicadores. Mas nessa aba aqui, regulamentação, tem as informações que a professora Eunice falou. São os principais normativos ligados à qualificação, seja afastamento, custeio, relatório, tudo. Aí tem o decreto 9.991, tem a instrução normativa, as portarias de CAPES também que tratam sobre isso, resolução 39, que eu acredito que seja o documento assim mais diretamente ligado, né, a afastamento, a tudo. Vocês podem dar uma lida também. Tem a instrução normativa, tem o manual de instruções que a CQA, juntamente com a PRPPI, criou, que é de orientações para envio de relatórios semestrais semestral e final de pós-graduação. O checklist, eu não sei se é o momento de mostrar, professor. Eu acho que Eu acho que não, o né? Vai checklist a gente pode confundir, depois, para não confundir Porque com esse tanta checklist, informação. gente, não é o checklist que eu falei anteriormente. Esse checklist já é outra coisa, que aqui é para progressão do servidor docente. Então, depois ou em outro momento eu trato. Mas é só para dizer que aqui na página da CQA tem tudo que vocês precisam saber sobre essas questões ligadas ao afastamento, custeio. Também tem a página da DGP, que é muito rica também, tem muitas informações, prorrogação, tem tudo. Então, qualquer dúvida também de localização, vocês podem entrar em contato pelo institucional, pelo e-mail que a gente orienta. Eu vou passar a palavra para o Tiago,
porque ele apresenta a dúvida dele e a gente trata, né? Tiago? Oi, Bruno. Então, eu vou repetir, eu tô com alguns aqui, Sim, né? Assim, na medida que vocês vão falando, vai aparecendo outra dúvida, mas coisas sim, rápidas, assim. A primeira, que eu acho que é a mais complicadinha, é sobre essa questão da data, né? No meu edital, o resultado sai dia 15 de dezembro, e a data sim, final é dia 10 de dezembro. Aí eu, sim. identificando já essa situação, tem como fazer alguma coisa? Tem, ao meu ver, eu sugiro que você submeta a inscrição e que deixe que a comissão ela avalie a sua situação. Eu não recomendo que você não se inscreva. Se a professora quiser complementar, ou a Lúcia. Sim. A Lúcia também vai falar, né? Tiago, eu não sei se tem outro servidor, outra servidora em uma situação semelhante. Se alguém tiver uma situação semelhante, por favor, se Sim, manifeste para a gente estar é, sabendo, né? Se tem mais alguém com essa situação, porque, Tiago, a gente já pensou em 2 ciclos justamente por isso, né? Para tentar contemplar o máximo de pessoas. Antes ficava aquilo que eu falei no início da live, né? Antes a gente só tinha um edital com um único ciclo, e no momento em que nós lançamos, conseguimos, junto com a DGP, com todo o apoio institucional, ter esses 2 ciclos, a nossa pressão diminuiu muito, né, Lúcia? A gente recebia tantas mensagens, quando que vai sair o afastamento, o edital de afastamento? A gente diminuiu muito, porque a gente sabe que são muitos bom, programas, Tiago, no Brasil e no exterior, e que cada um com a sua data. Eu faço minhas as palavras do Bruno, eu entendo que você deveria se inscrever sim, por quê? É muito possível acontecer, já aconteceram algumas vezes, da gente marcar, por exemplo, já sair o cronograma alinhado com a secretaria dos colegiados, né, do CEP e do Consulp das suas reuniões, e às vezes não poder acontecer naquele dia, a gente ter que adiar mais 2 dias e 3 dias, e sair uma retificação do edital. O que aconteceu é postergando todas ou parte dessas datas, entende? Então, eu penso que você deveria sim se inscrever, porque isso é muito possível de acontecer. E aí você não perderia essa oportunidade, até porque é um período muito pequeno, né? são 3 dias. 3 E ele dias. Então, também, isso a gente professor, ele pode falou também. que é uma fase classificatória. Sim, Não é nem... ainda tem Era isso. isso Então, acho que que eu uma estava. conversa internamente também, e essas possibilidades que eu coloquei, Tiago, podem acontecer muito provavelmente. Lúcia, quer Aí, assim, complementar? só. Eu escuto primeiro e depois eu falo. Não, só para complementar, assim, porque nós já tivemos, né, Bruno? Nós já tivemos algo parecido em editais, assim, passados. Então, é deixar muito claro, professor Tiago, no processo, até inserindo o cronograma, esse cronograma da seleção, certo? E realmente dizer, mencionar que o resultado vai sair em tal dia e que existe um comprometimento seu de que quando esse Resultado. resultado ele for divulgado, o senhor se compromete em informar a coordenação de qualificação acadêmica. Entende? Era justamente isso que eu ia perguntar, Lúcia. Assim, se não, eu não poderia emitir algum tipo de documento, né? Assim, falando dessa diferença de data e justamente colocando o cronograma, né? Enfim, de algum jeito eu poder dizer para a comissão que eu estou com essa diferençazinha aí de data, sabe? Eu entendo que isso poderia ser colocado como fosse um último documento. Colocaria um cronograma e um despacho seu informando de quando estaria previsto essa divulgação final, né? E que isso, no caso, haveria essa diferença de datas, mas que o senhor se comprometeria em informar a coordenação, né, de quando esse resultado ele fosse publicado. Eu entendo que ficaria muito clara a sua boa-fé, né? E assim, para a comissão, e a informação já viria no processo, e eu acredito que teria como ser analisado sem dificuldade, né? E eu tenho que, assim, não posso deixar de trazer aqui, né, a ideia que partiu da PRPPI em dividir esse edital de afastamento em 2 ciclos, como já foi dito. Eu acho que é algo, o que é bom a gente sempre tem que trazer e tem que divulgar. A ideia de dividir o edital de afastamento em 2 ciclos foi maravilhosa, porque houve
foi possível contemplar, eu acho que quase, professora Elis, quase na totalidade, né? Havia uma angústia muito grande dos servidores, porque eu não consigo nessa data em setembro, outubro, e aí geralmente o segundo ciclo já acontece ali em abril, e a gente consegue alcançar um número, acho que quase na totalidade de servidores que desejam, né, se afastar para a qualificação. Então, sem dúvida, foi um salto, a gente teve um salto muito grande de qualidade. Eu acho que o Tiago tem mais dúvida, né, Tiago? Eu agradeço, gente, as informações, já anotei aqui, vou fazer isso sim. Aí, em relação ao PDP, é uma dúvida que eu tenho. Ele é de todo o IFAL? Porque, assim, eu não tenho experiência com o PDP, então, eu sei que todo ano a gente tem que informar, né, sobre possibilidades de curso para o outro ano, é algo assim, né? Mas eu não sei se é por campus, se é no geral, enfim, queria entender melhor, sabe? Bruno, O posso? PDP... Ah, pode, Lúcia. Fica à Pronto. vontade. Olha, o PDP, eu não sei se vocês vêm acompanhando, o professor Tiago demais, né, que estão aqui, a Coordenação de Desenvolvimento Pessoal, que é a CDP, né, que é a responsável, existe toda uma ampla divulgação que é mandada por e-mail no site do IFAL, para que os servidores eles participem das oficinas em que são passadas orientações de como podem ser cadastradas as necessidades. Essas necessidades, quais seriam essas necessidades? De uma formação que o servidor deseja que seja realizado, que a chefia entenda que é viável, um afastamento para qualificação, uma licença capacitação, né? Só que a gente vê assim que a gente tem todo esse cuidado, né, de divulgar, mas a gente ainda não tem um número considerável, professora Eunice, de servidores que participam efetivamente, né, das oficinas. Por exemplo, o nosso PDP 2026, a estimativa é que ele seja divulgado em 19 de dezembro. Quando esse documento ele for divulgado, professor Tiago, não é um documento, é um documento de todo o IFAL. Aquelas necessidades não vão ser as dificuldades que foram lançadas, aquelas necessidades divulgadas pela Lúcia, pela professora Eunice ou pelo Bruno. São as necessidades de todo o IFAL. Então, digamos, se eu desejei, coloquei lá uma necessidade, uma formação na área de gestão de pessoas, vamos lá, algo ligado à liderança. Aquela necessidade não vai ser utilizada apenas por mim. Qualquer outro servidor que deseje realizar algum afastamento, alguma licença capacitação com aquela temática, ele pode utilizar. Como o senhor já disse anteriormente, o senhor acho que está fazendo o seu acho que é doutorado em educação, não é isso? Isso mesmo. Pronto. Certamente, no PDP 2025, deve ter sido lançado, e foi, que eu já vi, algo ligado à educação. E, normalmente, é uma necessidade genérica, né? Que aí tem um leque de possibilidades. Mesmo que o senhor não tenha lançado essa necessidade lá no PDP 2025, mas o senhor pode utilizar. Por quê? Porque é um documento nosso, de todo o IFAL. Então, o servidor que tiver uma necessidade, que mesmo que não tenha sido ele lançado, pode utilizar. O Bruno já explicou. Quando pegue o documento, o PDP está na página do IFAL, encontre essa necessidade que melhor se adequa à sua temática e grife. Tá? A gente pede, a comissão já pede, por favor, destaque, pega aquela partezinha e destaque, porque o documento é grande. Então, fica muito mais fácil para a gente analisar o processo se o servidor já pegar aquela necessidade e destacar e colocar no processo. Certo? Entendi, eu estou até com ele aberto aqui, porque aí é bom que a gente já consegue ir vendo, né? Então, eu estou vendo aqui, tem centenas, no caso, de perfis diferentes, né? Aí, para escolher um, só grifar, tirar um print, né? E mandar no processo. Isso. Aí, veja qual que melhor se adequa à sua linha de pesquisa. Entendi, sim. Beleza. Obrigado, viu? Por nada. Mais alguém, pessoal, com alguma dúvida? Se não quiser falar, pode encaminhar pelo chat. Eu tenho mais uma, gente, se não tiver ninguém. Ah, sim. Pode falar, Tiago. Em relação à questão do colegiado, porque aí já vou tirando tudo. O colegiado, né? Eu estou
assim, no caso eu dou aula em 2 cursos, aí é só um colegiado que precisa aprovar? Não, nesse caso, aconteceu muito no Campo Maceió, né, Lúcia? Que os Sim, servidores até pediram para incluir lá o colegiado da área, não ser o colegiado do curso. Porque às vezes o docente dá aula em mais de um curso, e aí tem um colegiado maior de todos os pares, aí já serve também. Ou você vai pegar Agora, dos dois. Tiago, ô, Mas eu Bruno, posso pegar Tiago, só um dos dois ou tem que ser dos dois? Se eu o der Tiago aula. Não, está num campus mais, um campus menor, né? sim. Tiago, você está lotado em qual área, qual coordenação? Formação geral. Pronto. Aí você só precisa aí do colegiado de formação geral, né? E Exatamente. esse chefe aí, seu imediato na formação geral, ele vai fazer essa articulação, né, de informar os cursos que você dá aula, de que você está se afastando, que provavelmente virá um professor substituto para suprir essas necessidades nos cursos e nas áreas que você atende, entendeu? Então, você só precisaria da formação geral, do colegiado, da ata do colegiado da formação geral. Por isso que o Bruno, ele frisa essa questão da área. Antes a gente só colocava só sobre curso, né, Bruno? Mas a gente colocou área justamente por isso. Porque nesse caso da formação geral, quem dá aula, como você, de história, filosofia, poderia fazer essa solicitação desse colegiado. Assim, eu não sei se eu tô com a informação certa, mas até onde eu sei, né, os colegiados são sempre de curso, assim. A gente tem um colegiado, no caso lá são 2 cursos, sabe? Mecânica e edificações. Eu acho que não tem um colegiado da formação geral, salvo engano, porque normalmente o colegiado delibera questões ligadas ao ensino, né? Assim, ao curso e tal. Aí, como eu dou aula em 2 cursos, eu estou na dúvida se precisaria Tá. dos dois, sabe? Eu Dos vou dois. aproveitar a presença da professora Cledilma Costa. Não sei se a Cledilma está nos ouvindo. Cledilma, nos ouve? Acho que não, né? Eu acho que sim. Eu não estou ouvindo, é porque Cledilma. ela também está é porque ela também tem uma outra reunião, eu não sei, que ela Mas está ela desligou, ela ativou o microfone, tá? ativou o Só que a gente microfone. não escuta. Olha ela. Pronto, Cledilma, Agora sim. escuta. Pronto. escuta. Cledilma, no caso de Coruripe, né? Professor Tiago Rogério é professor de História, né? Está lotado na coordenação de formação geral. E nós tínhamos colocado no nosso edital que precisaria de uma ata do colegiado do curso. Nesse caso, ele atua em 2 cursos dentro de Coruripe, mas está lotado na formação geral. Como você conhece muito bem a Coruripe, como você nos orienta nesse caso? Vou sair e volto, certo? Ela Tá vai bom. sair. Porque, assim, isso depende muito, sabe, Tiago, de campus para campus, né? Campus Marcel, eles têm uma coordenação de área que se reúne, tem um colegiado, ou também teria chefia imediata para fazer isso, né? Nesse caso de Coruripe, vamos ver se a Cledilma nos ajuda. Existe um coordenador dentro da coordenação de formação geral lá em Coruripe? Então, tem, inclusive sou eu, o coordenador de formação geral. Você é o seu próprio chefe, né? Então, aí no caso a diretora de ensino, né? Oi, pessoal, me escutam? Oh, agora Sim, agora sim. escutamos, Cledilma. Tiago é o coordenador da formação geral em Coruripe, viu, Cledilma? Também mais essa informação. Eu conheço o professor Tiago, ele passou aqui uma temporada com a gente. Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos e todas. No caso específico do professor Tiago, eu recomendo a chefia imediata, a direção de ensino, a professora Elane, já que ele assume a coordenação, né, e ele é da formação geral, então ele transita nos cursos do campus Coruripe. A minha recomendação é que a professora Elane emita aí a anuência. Perfeito, Cledilma, perfeito. Obrigada, viu, por essa contribuição. Então, Bruno e Lúcia, não sei como está dito lá, está posto lá no edital, né? Mas No, é isso, Essa mas é chefia no, isso imediata. mesmo. sim, Então, no edital está perfeito. disposto que no caso de não ser possível, né, Lúcia? É A porque, reunião do assim, colegiado a gente isso. permite.
a diretoria de ensino, como a professora Clédia Costa já trouxe, aqui, a diretoria de ensino, ela pode emitir, né, essa declaração a respeito do colegiado. A gente trouxe muito isso, né, Bruno? Não sei se o Bruno bem lembra, em caso de greve, em caso de férias do campus, porque a gente sabe que o calendário dos campi, né, não existe um calendário único, então, havendo a impossibilidade de reunir esse colegiado, o departamento de ensino ele tem autonomia, né, de emitir essa declaração acerca do afastamento da concessão, né, da anuência, né, do afastamento desse servidor e da necessidade da contratação de substituto. Só complementando, né, a fala da professora Cledilma e da Lúcia, que no edital já está disposto, mas, aqui, ó, no caso do docente, manifestação do colegiado de curso ou da área, indicando sua concordância e aprovação justificada quanto à solicitação, ou da chefia imediata, em caso de impossibilidade do colegiado manifestar-se. Só deixando claro, assim, como o professor Tiago explicou, eu não entendi uma impossibilidade de manifestação do colegiado, se teria ou não. Porque se tiver a possibilidade dos dois colegiados se reunirem e publicarem a ata de manifestação, não vejo nenhum impedimento, e seria mais seguro para ele. Mas, assim, eu entendo que também a chefia imediata se posicionando supriria. Mas, havendo a possibilidade dos dois colegiados se manifestarem, eu não entendo também por que não. Que seria o diretor de ensino. Sim, a chefia imediata. Então, não seria a pessoa, Bruna, a pessoa mais indicada. Isso. Vamos ouvir a Cledilma, ela levantou a mão, né, proreitora de ensino, conhece bem. Cledilma, por favor. Professora Cledilma, com a palavra. É só nessa linha mesmo que a gente está dialogando, não é? Como nós estamos tendo aqui um momento privilegiado, não é, de fazer esse diálogo sobre esse edital, e o professor Tiago trazendo as suas inquietações, eu acho que esse momento, Eunice, é um momento muito importante quando o servidor ele se dispõe a participar, né, e a tirar as suas dúvidas. Certamente ele vai ter muito, Tiago, você vai ter muito menos dificuldade, né, nesse processo de submissão da sua inscrição. Então, assim, gente, eu acho que a situação do Tiago, que tem uma característica específica, sabe, Bruno? O professor da formação geral, ele atua em mais de um colegiado. E assim, gente, ó, quem está no campo sabe da dificuldade de reunir o colegiado. Agora, imagine, eu participo de se fosse o meu caso, né? Eu participo de 2 colegiados, aí eu tenho que submeter a minha condição, a minha situação, sendo que eu sou um coordenador, no caso do Tiago especificamente, da formação geral, e sendo que o próprio edital diz, a gente entende que não é uma impossibilidade, mas é uma condição diferenciada desse servidor em específico, né, que é o Tiago. Porque, além de estar em mais de um colegiado, ele ainda é um coordenador da formação geral. Então, é como o Bruno já bem colocou, né? O edital prevê que em impossibilidades, e claro, não é que é impossível, mas claro que a gente tem um caminho que está previsto no edital, eu continuo recomendando, né, que a chefe imediata, no caso, a Elane, que é a chefe do departamento de ensino, que emita a sua anuência, a sua concordância com a inscrição. É só isso, é só para fazer esse diálogo mesmo. Perfeito, professora, obrigado. Bruno, agradeço, viu, professor Cledilma? Obrigado, gente. Reforçar, né? Pessoal, a gente vem num esforço tão grande de simplificar os processos administrativos, sabe? E Bruno sabe, essa semana a gente simplificou ainda mais a entrega do relatório, né, Bruno? A gente fez uma reunião, quando vocês forem entregar o relatório, ele vai estar ainda mais simplificado do que a versão anterior, que já não era tão complicada, mas a gente simplificou ainda mais. E assim, meu sonho, meu objetivo é que a gente também tenha um tempo para simplificar ainda mais esse edital. Sim. E esse é um ponto importante que a gente vem sempre questionando. Então, veja, concordo plenamente, quando o Cledilma diz assim, é uma questão diferenciada o professor da formação geral. Porque ele atua, imagine em Maceió, ele atua em 5, 4 cursos, não dá. Então, se a gente puder simplificar, vamos simplificar. Inclusive, se tiver que fazer uma retificação no edital, Bruno, a gente retifica, né? Dizendo que, porque veja a condição que ele está como coordenador. E ainda tem que reunir 2. São 2, Eunice. Não, mas são 2, minha gente, são 2 momentos
cada um com 10 professores, sei lá, cerca de 10 professores. Então, a gente simplifica, sim, para o departamento, para a chefia imediata, nesse caso, Bruno. Tá? Perfeito, professora. Obrigado. Tiago, você tem mais alguma dúvida? Não, Fique à gente, vontade. fechou. Agradeço muito a oportunidade, viu? Tudo bom, obrigado. Imagino. Eu vi que tem outra dúvida aqui no chat também. E se alguém tiver, pode escrever ou levantar a mão que a gente passa a palavra. Eu vi aqui que tem a dúvida do Jonathan. Se no meu campus não houver vaga, poderei fazer a solicitação e aguardar as vagas remanescentes ou preciso esperar o ciclo 2? Jonathan, no seu caso, é justamente o que a gente tratou daquela disposição do remanejamento de vagas no dia 11 de dezembro. Então, você submete sua inscrição normalmente e a comissão vai apreciar, você vai ter disponível também, se for o caso, recurso, e ao final, sendo a sua inscrição deferida, aí no dia 11 de dezembro, a PRPPI entrará em contato com o diretor-geral de algum campus que tenha vaga remanescente para tentar fazer essa tratativa, mas com todo o esforço que eu já acompanhei e que vi que foram casos de sucesso, assim, a gente nunca teve problema. Então, você entra com a inscrição normalmente e até o dia 11 a gente vai trabalhar como se tivesse vaga. E no dia 11 é que a gente vai fazer a tentativa do remanejamento, mas com grandes chances de êxito. Sim, deixa eu só reforçar, Jonathan, esse não é impedimento para você fazer sua inscrição. Você pode fazer sua inscrição, porque pelo número de vagas que nós temos disposto no Instituto como todo, a gente nunca negou, né, para um campus que não possui naquele campus, porque a gente consegue fazer esse remanejamento negociando com outro campus, em especial o campus Maceió, que é o maior campus, tem o maior número de vagas, e a gente nunca consegue atingir todo o percentual de vagas que o campus Maceió tem com o número de inscritos de lá. Tá? Então, esse não é um impedimento, faça a sua inscrição. Pronto, perfeito. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu acredito que não, né? Então, passando já para a finalização da nossa live, se a professora Eunice quiser também passar mais alguma orientação, agradecer a presença da professora Cledilma, professora da Lúcia também, minha companheira de trabalho e de comissão, Fernanda Isis, meus colegas de Minter também aqui presentes, né? Espero que dê tudo certo. E, gente, é sempre um prazer estar aqui nesses momentos de interação, porque a gente fica na PRPPI, a gente recebe os feedbacks, assim, a gente vê como é importante algumas implicações de ações que a gente tem direto com a comunidade. O checklist, a forma como é feita a live também, ela reduz imensamente. Quando uma inscrição é indeferida, a comissão, a gente indefere o pedido e precisa tomar água, precisa sair um pouquinho da reunião para voltar, porque a gente fica realmente triste, né? Porque a gente sabe o impacto que tem o indeferimento de uma inscrição para quem está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, o nosso objetivo aqui, realmente, como a professora Eunice falou, é facilitar esse processo de submissão de inscrição. A gente está disponível, tanto no e-mail, no WhatsApp, presencialmente. Vocês não fiquem distantes, cheguem junto, perguntem que a gente está disponível aqui, tanto a DGP, a Pró-Reitoria, a coordenação, todos os membros da comissão também. Então, a gente está disponível. Abra a fala também para a professora Cledilma, professora Eunice, Lúcia, Fernanda, quem quiser ter um momento agora de interação, fique à vontade. A professora quer falar alguma coisa? Eu não sei qual foi das professoras que você falou, mas Professora Eunice, professora Eunice e professora Cledilma. Eu vi que Lúcia levantou a mão. Bruno, vamos passar para a Lúcia, vamos abrir para a Cledilma e depois eu encerro, tá bom? Pronto, Lúcia, ela estava sem o fone. Lúcia, pode falar, minha Sim, amiga. Bruno. Sim, a gente agradecer, sem dúvida, a oportunidade, né, de estar novamente aqui nessa live que, como eu já disse, né, já é uma tradição, já quando o edital de afastamento é lançado. E, assim, é da minha natureza, minha gente, sempre a gente trazer o que é bom.
E aproveitando que assim, estamos 10 ainda nessa sala, mas parabenizar aqui a PRPPI, algo que foi maravilhoso, que a gente viu na sexta-feira, professora Eunice, que foi o lançamento do DINTER. Né? O MINTER já é uma realidade aqui no IFAL, que é o mestrado em administração, e não sei se vocês sabem, os que estão aqui, o lançamento do DINTER, um doutorado em administração também. Então, sem dúvida, é algo muito, muito importante para nós, como servidores. Né? Parabéns a todos vocês por toda essa luta, né? E, sem dúvida, somos nós como servidores, todos nós que ganhamos mais uma conquista. Parabéns. Obrigado, Lúcia. Professora Cledilma. Obrigada, Bruno. Só para parabenizar todos e todas, né, em especial a PRPPI, a comissão, agradecer a Lúcia, que também compõe essa comissão, junto com o Bruno e outros membros que estão aqui, os colegas servidores e servidoras que entenderam que era um momento propício também para tirar suas dúvidas, não é? E fazer uma inscrição e ter o seu deferimento da forma mais tranquila possível. Eu acho que é isso que a gente quer, né? Que o nosso colega servidor, a nossa colega servidora possa se submeter, né, a um processo como esse e ter êxito. É isso que nós queremos, né? Cumprir o que a legislação exige de nós, servidores e servidoras, para autorizar o afastamento do servidor e, assim, dar condições para que ele realize a sua pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, seja pós-doc, enfim, o que ele desejar fazer do ponto de vista da sua formação, e é isso que nós desejamos. Então, assim, institucionalmente, a nossa gestão deseja que o nosso servidor e servidora tenha acesso, tenha a oportunidade, né, de fazer a sua qualificação, a sua pós-graduação da melhor forma possível. Então, parabenizar a PRPPI, agradecer à comissão por esse trabalho tão efetivo, que vem, eu disse, a cada ano se aprimorando, melhorando, né, trazendo, e a gente percebe isso, inclusive com dados, né, o número hoje de processos, né, que são submetidos ao CEP, ao Conselho Superior, são bem menores, né, são situações, assim, hoje muito extremadas, muito, né, hoje não é uma frequência a gente ter candidato que se inscreveu e aí, enfim, eu acho que o IFAL ele vem avançando muito, né, nesse sentido, inclusive avançando em tempo recorde. Aquilo que outras instituições demoraram aí décadas para ajustar, para melhorar, eu acho que o IFAL, a cada edição desses processos, né, de seleção para afastamento, vem aprimorando e muito o trabalho. Isso é resultado de um esforço coletivo, né, é resultado de um esforço integrado. Eu queria aqui registrar, né, os parabéns à PRPPI, à nossa comissão, e dizer que nós, servidores e servidoras do IFAL, temos oportunidades que, por vezes, outras instituições não conseguem propiciar e a gente vem conseguindo fazer, né? Que é o afastamento do servidor para a qualificação, e quem ganha, no final disso tudo, é a nossa instituição, são os nossos estudantes, né, tendo a oportunidade de ter acesso à educação muito mais qualificada, a partir também da qualificação dos nossos colegas servidores e servidoras, né? Parabenizar aí a todos por esse trabalho, e é isso, vamos em frente, que vem a seleção, que vem a inscrição. Obrigado, professora. Professora Eunice. Obrigada, Cledilma, né, pela participação, presença e ajuda aí nesse trâmite todo do processo seletivo, com essa dúvida aí que o Tiago trouxe. Queria agradecer aqui, em especial, ao Bruno, coordenador de qualificação e presidente da comissão, pela condução do trabalho que ele vem fazendo, pelo trabalho que ele vem fazendo efetivamente, não só nos afastamentos, mas em tudo que diz respeito à qualificação do servidor, né? E a essa comissão, né? A comissão na pessoa da Lúcia, da Fernanda Isis, do Osvaldo, da Adilane e, evidentemente, do Bruno, que preside a comissão. Tem sido, assim, um trabalho muito colaborativo, né? De servidor para servidor. E eu sei, assim, o quanto que custa para essa comissão avaliar cada processo desse e o quanto eles sofrem quando tem que indeferir um pedido. Então, por isso que a gente faz essa live. Gente, eu tenho colegas que, quando vê a gente divulgando, eles mandam mensagem para mim dizendo que gostaria muito que na minha instituição a gente tivesse um processo como esse. Né? Um espaço desse para orientar o servidor, para tentar simplificar o máximo possível esse caminho que ele faz de juntar esses documentos e se inscrever.
A gente sabe que a gente pertence a instituições que são muito burocráticas e a gente busca minimizar essa burocracia com esses espaços, com esse tempo que a gente destina numa live, né, e no atendimento individualizado que essa comissão faz, que a coordenação de qualificação faz a cada um de vocês. Quero parabenizá-los e parabenizá-las por aprovação nesse processo de seleção de pós-graduação. Alguns já estão efetivamente matriculados, estudando, né, no mestrado, doutorado, outros em processo de seleção, como é o caso do Tiago, mas é realmente uma iniciativa que a gente precisa parabenizar. A continuidade dos estudos acadêmicos, ela é muito importante, mas ela exige uma dedicação, um tempo, um esforço muito grande de todos nós. Nós que já passamos por esse processo, sabemos disso. E estamos muito felizes, viu, Lúcia, com o Minter e agora com o Dinter, teremos uma live amanhã à noite, né, já para falar sobre o edital. Estamos muito felizes, era uma ação da gestão do reitor, né, Carlos Guedes, que nos pedia, e a gente, depois de muitos e-mails, né, Bruno, muitos telefonemas, muitas tentativas, a gente finalmente conseguiu. E a CAPES, ela vem reestruturando esse processo a partir do lançamento de um edital. Hoje, a gente nem mais procura essas instituições, elas que nos procuram. Então, a gente recebe já e-mail de algumas instituições dizendo, olha, a CAPES lançou um edital para parceria, né, para oferta de Minter e Dinter. Que bom, não são todos ainda os programas, mas isso já vem acontecendo, coisa que não acontecia nos últimos 3 anos, a gente teve que fazer um esforço muito grande. Então, gente, eu espero que vocês façam uma boa inscrição, tenham tido muito proveito com essa live, assistam novamente se for o caso, busquem aí os canais, né, de contato e comunicação com a comissão e possam ter aí a sua inscrição deferida e que vocês tenham um excelente curso de mestrado ou doutorado, e depois retornem a essa instituição para trazer ainda um trabalho ainda mais qualificado para os nossos estudantes, né, para as nossas estudantes. Então, obrigada pelo tempo de vocês, parabéns mais uma vez, e obrigada aos colegas aqui que contribuíram com essa live. Obrigada, Bruno. Obrigado, pessoal. Ares, pode parar a gravação. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até mais, gente.